Boa tarde, tudo bom? Como é que você está? Tá bem? Simone, tentei falar com você. Você não estava, deveria estar fazendo um bolo, quem sabe, muito saboroso. Eu sou primo, depois de tanto tempo, o Senhor nos permitiu nos conhecer, mesmo que seja dessa forma remota. E eu queria aqui dizer da minha satisfação em estar conversando com parte da família de meu pai, meu saudoso e querido pai, que o Senhor chamou em 2018. E eu gostaria de estar aqui adiantando para você algo que você me pediu. Nós procuramos resumir e sintetizar alguns aspectos que você levantou sobre o esoterismo, apesar de você não ter falado, mas a sua fala e a sua indagação estava sobre o esoterismo. Então eu vou trazer um texto sobre o esoterismo, sobre o espiritismo, sobre o ocultismo. Não precisamos aprofundar nessas religiões. O que nós precisamos nos aprofundar é na palavra de Deus. E esse é meu objetivo, para que você compreenda a palavra de Deus. E nós estaremos fazendo uso do livro de Ezequias Soares da Silva. Ele é ministro do Evangelho, co-pastor da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo. E quando eu estiver lendo alguma coisa desse livro, vou apresentar a graduação dele, as especializações dele. Então, eu gostaria de introduzir esse momento aqui com você, trazendo um texto sobre esoterismo, que a Bíblia Sagrada é contra todo e qualquer tipo de esoterismo. Queimar incenso, né? Sinos do vento, rosas, cristais, gnomos, né? Gnomos que ficam no jardim onde eu dei aula de Taekwondo, lá em Salvador, em um dos condomínios. Nós percebíamos que no bosque, né, na floresta, no jardim, tinha gnomos, tinha duendes. Isso é uma parte esotérica. E a Escritura condena qualquer pessoa que cultue esse tipo de idolatria, que é uma idolatria também pagã. Então, a primeira referência que eu trago para você, e se encontra no livro de Deuteronômio, um livro escrito por Moisés, né? Capítulo 4, versos 19, que estarei lendo agora para você. Deuteronômio, capítulo 4, verso 19, diz assim: E não levantes os teus olhos aos céus, e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. O que é que Deus está dizendo aqui por intermédio de Moisés ao povo de Israel? Primeira coisa que Deus proíbe é que o homem levante os seus olhos para o céu e comece a adorar o sol. Comece a adorar o sol como o povo egípcio que adorava o deus sol chamado Rap. Os egípcios adoravam o sol, Rap, porque eles criam que quando eles morriam, iam para o sol, o deus Rap. Então, Deus está proibindo que o homem, né, levante seus olhos aos céus e veja o sol para adorar. Não só o sol, mas a lua, as estrelas. Então aqui está, a astrologia é uma ciência. Os astrônomos são cientistas. Agora, os astrólogos, que é o problema, os astrólogos que começam a querer fazer adivinhações por meio dos astros, por meio de estrelas, por meio do sol, lua cheia, lua nova, nada disso é permitido por Deus.
Então, o esoterismo é pecado contra Deus, e Deus não quer que o homem levante os seus olhos aos céus e contemple, adore o sol, adore a lua, adore as estrelas, todo o exército dos céus, né? Então Deus proíbe que o homem faça isso. Mas o homem deve olhar para essas coisas e adorar o verdadeiro Criador. Em Romanos, capítulo 1, você pode encontrar lá, capítulo 1, que a referência bíblica é que os homens são indesculpáveis, porque Deus se revela através da natureza, da revelação geral ou revelação natural. Então, através da revelação natural, da natureza, né, toda a criação, os pássaros, né, os animais, né, o céu, as estrelas, o sol, os astros, os planetas, o cosmos em si, toda essa criação revela a divindade de Deus, revela o poder de Deus e a sua divindade. Então, lá em Romanos, Deus está contestando, lá em Romanos capítulo 1, se você ler e ver, diz que do céu se revela a ira de Deus. Sobre o quê? Sobre toda a impiedade dos homens, que detém a verdade de Deus pela mentira, porque eles adoram a criatura em vez do Criador. Então, por conta do pecado, por conta da queda de Adão, o homem nasce corrompido, nasce escravo do pecado, e por isso eles precisam de Cristo para serem libertos. Por isso que eles precisam da luz do Evangelho, né, que resplandece na glória na face de Cristo. Então, Deus proíbe que se adore a natureza. Então, isso é esoterismo. Então, eu queria mostrar aqui mais uma seita herética, uma seita diabólica, que é o Espiritismo. Então, nesse primeiro momento, para deixar você com água na boca, para você não ficar aí fazendo bolo, então, eu vou trazer para você mais uma referência sobre o Espiritismo, né? Uma referência sobre o Espiritismo, que Deus também condena o Espiritismo, né? Então, na primeira abordagem que eu estou fazendo aqui, é que Deus proíbe que o homem levante os olhos aos céus, veja o sol, a lua e as estrelas, e todo o exército do céu, e seja impelido que te inclines perante eles. E seja impelidos que te inclines perante ele. Então Deus proíbe que o homem se incline ao sol, à lua, às estrelas, os astros, a natureza, qualquer coisa que o homem se incline, a criação de Deus, o homem está cometendo um pecado, pecado de esoterismo, pecado de idolatria. Então, aqui fica a deixa que Deus não quer que o homem se incline para as obras que ele criou, mas Deus quer que o homem se incline para ele através das obras que ele criou. Então, vamos ver agora o Espiritismo. No Espiritismo nós temos Deuteronômio, capítulo 18, versos 11. Diz assim para nós: nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O versículo 10 diz assim: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem o adivinhador, nem o prognosticador, nem o agoureiro, nem o feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então veja que Deuteronômio, Moisés, Deus por boca do profeta Moisés, está proibindo que os homens consultem os mortos, os agoureiros. Falamos aqui antes do esoterismo, está bem nessa linha dos agoureiros, como ele fala aqui, prognosticar através dos astros,
através da natureza, prognosticar alguma coisa através da obra de Deus. Deus proíbe, né? Então Deus aqui diz assim, entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Deus proíbe, isso aqui é ritual de magia negra, que vamos falar numa outra oportunidade. Nós vamos falar numa outra oportunidade. Ou até mesmo, se der o tempo aqui, eu dou uma chamada. Então, veja aqui, Deus proíbe que se consulte os mortos, nem encantador de encantamentos, né? Nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte mortos. Então não há esta permissão da parte de Deus que se consulte os mortos, espírito adivinhante, cartomante, né? As ciganas. Tudo isso é espiritismo e Deus proíbe, isso é pecado diante de Deus. Então, estou aqui dizendo a você que não precisamos nos aprofundar nisso. Nós só precisamos da Escritura, da Bíblia Sagrada, para nos revelar o que é pecado e o que não é pecado. O que é permitido fazer e o que não é permitido fazer. Então, aqui nesse segundo momento, sobre Espiritismo, Deus proíbe que se consulte os mortos. Então, essas pessoas que vão atrás de Espiritismo para consultar os seus parentes, isso é pecado diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que não existe nenhuma ligação entre o mundo dos vivos com o mundo dos mortos, né? Então não existe nenhuma ligação. Quem parte para o além não sabe o que se acontece na face da terra, diz a palavra de Deus. Então, Simone, segunda coisa, espiritismo é pecado. Deus proíbe que as pessoas façam encantamentos, né? Sejam consultores de espírito adivinhante. Lembra de Paulo? Eu acho que você não lembra, mas vou falar que em Atos tinha uma menina que tinha um espírito adivinhador. Esse espírito adivinhador era da parte do maligno, era de Satanás e era do diabo. Os apóstolos, o apóstolo Paulo e o apóstolo João Pedro e João passavam em determinado lugar daquelas cidades ali, em Éfeso. Então essa menina estava dando lucros, dinheiro, renda aos seus senhores, porque ela adivinhava, era um espírito adivinhante. Então eu quero dizer o seguinte a você, que toda vez que os apóstolos passavam, essa menina, essa jovem dizia, estes que passam sempre por nós são santos homens de Deus. Eles pregam o caminho da verdade. Satanás começou a falar através daquela menina. E aí Paulo, na terceira vez, não permitiu que o espírito falasse. E o apóstolo Paulo repreende o espírito maligno. Eu te digo, ó espírito maligno, sai dessa moça. E aí a menina é liberta, a jovem é liberta pelo poder da palavra de Deus. E os homens que estavam ganhando dinheiro através da menina ficaram muito irados. E o que aconteceu? Acionou a polícia naquela época, os sacerdotes do templo, para prender os apóstolos. E os apóstolos foram presos e levaram uma surra, chicotada, 40 açoites menos 1, 39 chibatadas, porque pregou o evangelho e libertou a cativa do diabo. Então veja que aquela menina tinha espírito adivinhador, e a palavra de Deus diz que Deus proíbe que se consulte os mortos, espírito de adivinhação, nem mágico, nem que consulte mortos. É errado orar pelos mortos. A Bíblia não diz que devemos orar pelos mortos. A Escritura não tem nenhuma passagem, mas devemos orar pelos vivos e pedir que Deus abençoe os vivos, a nossa família. Então, Simone, como é que se diz? Nós só queremos já aqui finalizar para deixar um gosto, aí um despertamento para você. Procurei fazer esse vídeo para que você possa ter uma informação mais direta de acordo com as suas indagações. Então, Deus proíbe que se consulte espírito adivinhante, mágico, esses mágicos aí, esses ilusionistas, isso é pecado. Deus proíbe essas coisas, né? Nem quem consulte mortos. E quem que consulta mortos? Os espíritas. Então, Deus é contra o espiritismo, e o espiritismo é uma seita diabólica satânica.
A última coisa aqui é sobre o ocultismo. Sobre o ocultismo, eu vou querer fechar aqui. Vamos fechar aqui então. Eu queria trazer para você aqui o próprio versículo do capítulo 18, capítulo 18, versos 11, que diz, ou versos 10, melhor, o ocultismo, bruxaria, feitiçaria, agoreiro, isso é proibido por Deus, na palavra do Senhor. Todas as pessoas que cometem isso, cometem pecado diante de Deus, está ofendendo o Senhor. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Então isso aqui é uma prática de magia negra. As pessoas entregando seus filhos aos ídolos pagãos. E ídolos são demônios. Imagens são demônios. E as pessoas não sabem disso. Então, essa prática de fazer passar pelo fogo é uma prática de magia negra. Os umbandistas, ocultistas, eles costumam pegar suas crianças, seus meninos, cortarem ele em certas partes do corpo, cortarem, né? E Deus, na palavra de Deus, tem uma passagem que diz que quando Israel entrasse na terra, não copiasse as práticas pagãs dos povos. Deus proíbe que as pessoas se cortassem. Então o povo pagão, o povo idólatra, o povo ímpio, aqueles que serviam aos ídolos, aos astarotes, aos baalins, né? Então eles entregavam seus filhos, né, a Maloque, né? Entregava a Maloque, né? Então eles cortavam seus filhos e queimavam no fogo. Então essa prática é uma prática de magia negra. E eu estava falando dos meninos que são oferecidos aos demônios. Eles cortam a criança, amarram um monte de coisa no braço e colocam no quarto escuro, raspa a cabeça e fica vários dias ali comendo certas migalhas, comidas estranhas, né, oferendadas ao demônio. Então Deus proíbe. Como é que se fala? É reveladamente mostrado ao homem que isso é uma prática diabólica, satânica. Então Deus proíbe o ocultismo. Em Apocalipse, vamos ver um penúltimo versículo, em Apocalipse, capítulo 9, versos 21. Nós temos aqui o seguinte, Apocalipse 9, 21. E não se arrependeram dos seus homicídios. Homicídios é assassinato, pessoas que matam pessoas a sangue frio, calculista. Se você entrou no link, eu tenho 2 livros, né? Eles estão até aqui, né? Só que aí no link da editora está com a capa melhorada, transformada, tal, sobre a pena de morte. É um assunto que dá pano para mangas, né? Então Deus está dizendo aqui em Apocalipse 21, 9, 21, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. O que é feitiçaria? Feitiçaria é umbandismo. Feitiçaria, né? É paganismo e ocultismo, umbandismo, né? Ritualista. Os afrodescendentes que estão em Salvador, na Bahia, espalhado aí, aqui, mas dizem que a maior concentração está na Bahia, eu acho que deve ser, são pessoas do rito candomblessístico. Então Deus proíbe os feiticeiros, Deus abomina os feiticeiros, né? Nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. Então, chama atenção aqui para a palavra feiticeiro. Hoje o feiticeiro é o candombleseiro. O feiticeiro é o umbandista, né? Então, fica aqui. Apocalipse 22, versos 15. É a última referência que nós trazemos para você aqui. Ficarão de fora. Aqui que está a problemática dessas pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse, né? E como se não fosse prestar contas a Deus. Mas 2 Coríntios,
capítulo 5, versos 10. Diz que todo homem importa comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Né? Os que tiveram feito bem, que se entregaram para Cristo, ressuscitarão para a vida eterna, mas os que fizeram mal para a condenação eterna. Então, aqui diz Apocalipse 22:15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, novamente a palavra feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e a qualquer que ame e comete a mentira. Então, são pecados que as pessoas não deixaram de fazer, e por conta disso, porque lá em Apocalipse 9:21, Deus deu arrependimento, para que deu tempo de se arrepender, e eles não se arrependeram. E aqui em Apocalipse 22, o último capítulo da palavra de Deus, o livro da revelação, chamada Revelação, né? Deus diz que ficaram de fora. Ficaram de fora da onde? Da nova cidade chamada Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Você precisa conhecer a Nova Jerusalém? Leia a Escritura. Veja que coisa linda é a Nova Jerusalém. Rua de ouro, mar de cristal, né? A árvore da vida, que a folha é para a saúde das nações. Não existirá enfermidade. Não existirá enfermidade no céu, no paraíso de Deus. O Éden restaurado por Cristo, o segundo Adão perfeito, né? Então, ficaram de fora da cidade. Quem vai ficar fora da cidade? Do céu. Ficarão fora da cidade os feiticeiros. Os cães são pregadores, falsos mestres, gurus, né? Que não aponta para Cristo, que não aponta para a cruz, que não aponta para o céu, que não aponta para o pecado, que não aponta para a santidade de Deus, que não mostra o caminho, e são gurus, são cães. Ficaram de fora os falsos profetas, ficaram de fora da cidade santa, os feiticeiros, agoreiros, os candomblessistas, né? Os esoteristas, né? Os espíritas, os ocultistas, né? Então ficaram de fora aqueles que se prostituem. E tristeza, o homem precisa se arrepender, né? Precisa se arrepender. Muitos estão se prostituindo, homens, mulheres estão se prostituindo, vendendo seus corpos. É momento de se arrepender. Deus dá tempo de se arrepender para o homem, e eles precisam, as meretrizes, os garotos de programa, eles precisam se arrepender e vir para Cristo, porque se não se arrependerem, ficaram de fora da cidade santa. Ficarão os homicidas, os assassinos, aqueles que matam a sangue frio, ficarão de fora e pagarão pelo seu pecado. Os idólatras, a idolatria é a questão não só de imagem, mas qualquer coisa pode se tornar idolatria. João Calvino disse que a mente do homem é uma fábrica de ídolos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. O tempo do homem pode se tornar um ídolo para ele mesmo, né? Os objetos, ele pode se tornar um ídolo para ele quando eles veneram, gastam mais tempo nas distrações, a recreação, qualquer coisa, um hobby pode ser um ídolo para o homem, um carro pode ser um ídolo para o homem, né? Uma casa pode ser ídolo para o homem. Então, o coração do homem não pode estar nessas coisas. O coração do homem tem que ser entregue para Deus, tem que ser entregue para Jesus. Por isso que o Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então Jesus quer ceiar com o homem, no coração do homem. Essa palavra é para a igreja e para todos os eleitos do Senhor. Então ficaram de fora os idólatras e qualquer que ama e pratica mentira. Tem pessoas que gostam de mentir, mente assim descaradamente, né? Mente assim descaradamente. Diz que a mentira é mentirinha branca. Não existe isso. Já falei para você em um áudio. Mentira é mentira. Seja mentira grande ou pequena, é mentira, né? A pessoa, roubo é roubo para Deus. A pessoa pode roubar um carro e roubar um limão. É a mesma coisa, ele roubou e usurpou aquilo que não era dele. Então, mentira é mentira. Então veja que ficarão fora da cidade os feiticeiros e todas essas pessoas. Então, Simone, nós chegamos aqui ao final da nossa abordagem introdutória,
né, sobre o esoterismo, o espiritismo e o ocultismo, né? Deus abençoe e aplique ao seu coração a palavra dele. E no próximo momento espero que esteja vendo você ao vivo, como você está vendo esse vídeo aqui, e vamos trabalhar alguns aspectos desse livro tão precioso que, sobre os testemunhos de Jeová, é um comentário exegético. O comentário exegético é aquele comentário que é feito analiticamente, indo lá a fundo nos originais, e expositivo, né? Ou melhor, explicativo. Então, eu queria ler só para você, o autor aqui é o autor Ezequias Soares da Silva, que já falei que é ministro da Assembleia de Deus, co-pastor da Assembleia de Deus, né? Então, ele é licenciado em Letras Orientais pela Faculdade, Universidade de São Paulo, bacharel em Língua e Literatura Hebraica, pela Faculdade, Universidade de São Paulo, professor de História dos Hebreus e da Igreja Cristã, Línguas Hebraicas, Grega, diretor técnico executivo da ETQES, Escola de Educação Teológica, pastor Eliseu Queiroz Souza. Então, esse pastor Ezequias Soares, né, membro relator do Conselho de Educação e Cultura Religiosa da Confradesp, a Confederação Fraternal Interestadual das Assembleias de Deus do Ministério do Belém. Então, ele é do Belém do Pará. Então, nós, na próxima vez, vamos estar abordando aqui uma parte do arianismo. O arianismo, né, não vou me aprofundar muito, mas ele pregava que Cristo era criatura de Deus. E essa doutrina, essa má doutrina, né, os TJ, os Testemunhos de Jeová, ainda hoje crê que Jesus é criatura de Deus. É um deusinho menor, ele é menor do que Deus, mas está errado. E aí, no próximo momento, eu espero que nós estejamos falando e você estará ouvindo, lendo e explicando a você com o passar do momento. Levei 12 minutos nesse vídeo porque foi um pouco mais extenso, né? Vai estar em torno de meia hora por aí, meia hora, 35 minutos. Então vamos falar sobre quem eram os arianos, né? A doutrina de Ario, o que aconteceu, né? E qual era a doutrina que ele falava, pregava e que se reuniu com o Concílio de Nicéia, que deu baixa, né? Decretou a baixa da doutrina dele e que os testemunhos de Jeová sustentam essa doutrina ariana, herética. E aí vamos falando sobre quem eram os testemunhos de Jeová. É a primeira coisa que nós estaremos abordando e que eu já comecei a escrever e você já leu, quem foram os testemunhos de Jeová. Eu enxuguei a informação desse livro, eu tenho até que colocar a fonte, a página, porque é justo que se faça isso. Deus abençoe você, sua vida ricamente. Foi um prazer estar aqui falando para você, Simone. Deus te abençoe ricamente. Eu disse para você que a palavra de Deus disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, os homens maus seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que Ele é rico em perdoar. Jesus é rico em perdoar. Ele é maravilhoso em perdoar. O seu sangue nos lava de todo pecado, né? Nos purifica de toda iniquidade. Que Deus abençoe a sua vida, minha jovem, minha prima, né? Conheci. Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu coração. Amém.